Rick Mais Notícias. 7h10 e nós abrimos o Rick Mais Notícias de hoje falando do julgamento do deputado federal do Paraná, Nelson Meurer, do Partido Progressista. O STF, o Supremo Tribunal Federal, analisa o primeiro caso da Lava Jato para quem tem foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado. E conforme nós antecipamos aqui, iria dar na cabeça do Meurer, porque as provas são muito consistentes. Ele desviou uma enormidade de dinheiro para ele e para a família, e o Supremo tem sido bastante rigoroso, né, Mark? Exatamente, Daniel. Nesta terça-feira, durante 5 horas de julgamento, apenas os ministros Edson Fachin e Celso de Mello votaram pela condenação do deputado. A conclusão do julgamento, como adiantou você, será na próxima semana, pois ainda faltam os votos dos outros 3 ministros da segunda turma, eles Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Se prevalecer a posição de Fachin e Celso de Mello, essa será a primeira condenação de um político no STF na Operação Lava Jato. Para Fachin, Meurer exercia influência no partido e se beneficiou do esquema de corrupção que operou na diretoria de abastecimento da Petrobras. O relator da Lava Jato afirmou ainda que a quebra de sigilo bancário de Meurer evidenciou dezenas de depósitos na conta corrente do deputado, quantias que são incompatíveis com a renda dele. O ministro revisor do caso, Celso de Mello, acompanhou o voto de Fachin e disse que Meurer foi beneficiário direto do esquema e tinha clara ciência da origem dos valores recebidos e que os filhos do parlamentar o ajudaram no recebimento da propina. Em relação à lavagem de dinheiro, ele votou por absolver os 2 filhos. A defesa de Meurer contesta as acusações de corrupção e lavagem de dinheiro e pede que ele seja absolvido porque a denúncia se baseou somente na palavra de delatores. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, Meurer e os filhos de Nelson Meurer, que é o Nelson Meurer Júnior e o Cristiano Augusto Meurer, teriam recebido mais de 357 milhões em repasses durante 8 anos, entre 2006 e 2014. Esse é o deputado do Baixo Clero, cuja influência no Congresso Nacional beira o raso, pois ele e a família teriam embolsado 357 milhões de reais. Gente desse naipe desviou 357 milhões. A corrupção instaurada pelo PT e seus partidos aliados na Petrobras prostituiu o bilhão. O bilhão foi prostituído, a ponto de Nelson Meurer, segundo as investigações, ter embolsado quase 360 milhões de reais. Será condenado, um a menos. Lugar de quem desvia dinheiro público e comete a corrupção, que é a mãe de todos os crimes, é na cana, é na cadeia, e é para lá que, irremediavelmente, se houver a confirmação da condenação, irá o deputado Nelson Meurer. 7h13. Daqui a pouco tem entrevista exclusiva, importante, com o pré-candidato ao governo do estado, Osmar Dias, do PDT. Não saia daí, daqui a pouco a gente vai ouvir o Osmar. Nos próximos dias também os demais pré-candidatos ao governo. Tem uma notícia agora que eu leio e cada vez que li a notícia, entendi que a imprensa não entendeu nada do que aconteceu. Vou tentar traduzir essa informação aqui, mas beira o surreal, né? O título em todos os lugares diz assim: ONU rejeita pedido da defesa do ex-presidente Lula para que ele seja solto. Como se a Organização das Nações Unidas tivesse qualquer interferência na decisão do judiciário brasileiro soberano. O recurso feito pela defesa do ex-presidente Lula à ONU foi um recurso midiático e não real. Então a decisão da ONU de dizer que não cabe a ela e de dizer, olha, sigam a vida de vocês, daí agora, tá fazendo um... Da mesma maneira que a imprensa fez um carnaval quando o Lula procurou a ONU, agora a ONU respondeu o óbvio, é outro carnaval. O apagão de informação que conduz a vida política brasileira é deprimente. Mas vamos à informação, Mário. A ONU rejeitou o pedido de defesa do ex-presidente Lula para que ele seja solto. Caso a resposta por parte da entidade fosse positiva,
A ONU poderia pedir que fossem avaliadas possíveis violação de direitos humanos, mas nesse caso, os riscos de um dano irreparável não foi constatado. Um dia antes de ser preso, enquanto negociava com a Polícia Federal, a defesa do ex-presidente entrou com uma queixa na ONU, alertando que a prisão iria impedir o petista de exercer os direitos políticos e que o juiz Sérgio Moro estaria sendo parcial no julgamento do ex-presidente. RIC Mais Notícias. 7h24. O RIC Mais Notícias, na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel e Jovem Pan Ponta Grossa. Transmitido também pelo aplicativo da Jovem Pan Curitiba. ricmais.com.br/Jovem Pan. E na live do Facebook, abre espaço agora para falar de eleição. RIC Mais Notícias. Conversamos agora com o pré-candidato ao governo do Paraná, Osmar Dias, do PDT. Muito obrigado pela presença, Osmar. Aqui é o microfone da Jovem Pan. Sempre um prazer falar com o senhor. Bom dia, Denier Couto. Bom dia a todos. É um prazer para mim estar aqui hoje. Numa manhã que não está muito fria, eu estava ouvindo você falar, mas incomodou, porque lá no interior, onde você está falando também, e aqui na região metropolitana, nós temos um cinturão de produção de hortaliças. E tem gente que ainda não tem a tecnologia da estufa. Então preocupa, né? Porque você já falava do desabastecimento por conta da greve dos caminhoneiros. E pode ter um desabastecimento por conta de geadas que podem ocorrer nesse período. Muito bem, vamos falar de política, falar de propostas, vamos entender por que Osmar Dias decidiu concorrer novamente ao governo do Paraná. Primeira pergunta não pode ser outra, senão a da candidatura. A candidatura é firme e irreversível ou o cenário político pode eventualmente fazer de Osmar Dias candidato ao Senado? Há um ano eu anunciei a minha candidatura, pré-candidatura ao governo do Paraná. Daí comecei a trabalhar num projeto. A diferença entre a minha candidatura e a dos outros candidatos é que eu sou candidato para romper com o modelo de governo que está aí. A dos outros candidatos é para manter o mesmo modelo de governo que está aí, porque todos os candidatos que, tirando a minha candidatura e a eventual candidatura do Requião, os outros candidatos pertencem ao atual governo. Portanto, a minha candidatura, Teninha, é para oferecer uma opção ao eleitor do Paraná que não está querendo continuar com este modelo de projeto que está aí. Quer mudar? Então tem a minha opção, é para valer. E a sua candidatura já está sólida a ponto de o Osmar dizer concorra ao governo e nada me tira desse trilho? A gente pode dizer no microfone da Jovem Pan que a candidatura é final e determinada. É final, determinada, e o que me inspira nesse momento é a minha experiência acumulada durante muitos anos, não só porque eu tenho 66 anos de idade, mas porque durante muitos anos eu me dediquei a trabalhar pelo Paraná, ou como secretário de Agricultura, onde nós fizemos aquele grande programa de conservação de solos, de readequação das estradas do Paraná, ou no Senado, onde fiz projetos importantes. Por exemplo, o Paraná e o Brasil plantam transgênicos graças a um projeto meu. Então, creio que dei minha contribuição. E depois, como vice-presidente do Banco do Brasil, quando nós fizemos os 5 maiores planos safras da história. Isso se deve ao fato de eu estar lá como produtor rural, entender deste assunto que é a vocação do Paraná e poder levar alguns programas novos ao Banco do Brasil. Então, me baseio nisto para dizer, o Paraná precisa, nesse momento, aproveitar uma grande oportunidade que o mundo abre para a produção de alimentos, que é o que nós sabemos fazer. Com que coligação o Osmar Dias vai disputar o governo? O seu partido é o PDT, é um partido médio, digamos assim, no tamanho, perto de outros maiores, e também não é um partido pequenininho. Mas o PDT sozinho, ele é carente de uma estrutura em comparação com os demais candidatos. O que foi montado em torno do nome do Osmar de coligação? Ou está em planos de ser construída? Deni, essa pergunta é importante pelo seguinte. Eu vejo as coligações sendo feitas no método antigo da política e muitos candidatos dizendo que vão fazer a política nova. Qual é o método antigo da política? Você compra apoios de partidos através agora do fundo partidário e do fundo eleitoral. Então, se oferece o fundo eleitoral e o fundo
partidário, que é dinheiro público, para conquistar apoios de partidos. Eu não faço isso. Quem quiser me apoiar, partidos que quiserem fazer parte da minha aliança, tem que fazer parte da minha aliança pelo projeto que eu estou apresentando. E não porque vão ter 2 milhões de fundo partidário para disputar as eleições. Outra coisa, tem que vir sabendo que nós vamos acabar com o loteamento do Estado, a nomeação de pessoas sem qualificação para ocupar cargos públicos no governo, porque isso custa muito caro para a população. E nós vimos recentemente que na Sanepar tinha lá 60 cargos ocupados de forma irregular, ilegal. E o Tribunal de Justiça mandou demitir todo mundo. Tem que demitir, claro, agora tem que demitir, mas ficaram lá 7 anos, recebendo altos salários. É isso que está levando o Paraná e o Brasil para o buraco. Eu venho para romper com isso. E a minha aliança, objetivamente eu tenho. Que partidos que estão Eu contigo? tenho o PDT, o Solidariedade, o PPL, o PHS, e tomara que agora que eu falei não vão para cima desses partidos, né? E tem o PMDB que quer, mas eu respeito a candidatura do Requião, que está colocada lá como candidato a governador. Se o PMDB... Eu vou fazer uma pergunta em hipótese, mas para a gente entender qual é o jogo de Osmar Dias. Se o PMDB quiser apoiá-lo e Requião sairia à reeleição ao Senado, que é o que tudo indica, é a intenção do próprio Requião. Requião concorrer ao Senado e o PMDB apoiá-lo. O senhor toparia dividir o palanque com o Roberto Requião? Eu toparia o apoio do PMDB, o Requião faria a campanha dele para o Senado, eu faria a minha campanha para o governo do Estado. Creio que precisa ficar claro uma coisa. O projeto que eu estou apresentando é da minha cabeça e da cabeça dos paranaenses. Quem quiser vir vai ter que apoiar este projeto e não vir tentando determinar o que eu devo fazer. Então, todos os que quiserem me apoiar serão bem recebidos. A não ser que tenham problemas com a justiça, com a polícia, aí não. Mas eu penso assim, que nós estamos no momento de unir forças no Paraná para derrubar um modelo que vem fazendo muito mal ao Estado. Então, recebo o apoio daqueles que querem essa mudança. E o Podemos, do seu irmão Álvaro Dias? O Podemos, eu tenho como certa aliança com o Podemos e depende, evidentemente, da disposição do Álvaro em fazer essa aliança formal, já que é informal, me parece que ela é evidente, né? Eu não acreditaria no Álvaro apoiando outro candidato a governador no Paraná, porque eu nem preciso repetir de tantas vezes que já disse. O meu candidato a presidente é o Álvaro. Nós somos irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, e não tem cabimento um irmão deixar de apoiar o outro. Mas e o Ciro Gomes, que é o candidato do seu partido, o PDT? Já conversei com o Ciro Gomes, ele tem um irmão na mesma circunstância, o Cid Gomes, que foi governador do Ceará. Ele me disse, olha, ninguém melhor do que eu para entender essa sua situação. Acima do partido está a família. E eu considero assim também. Por isso, nenhum problema com o Ciro Gomes, que é uma pessoa que eu respeito, mas tem o meu candidato aqui no Paraná. Para que a gente possa ingressar efetivamente nas questões de proposta de governo e encerrar essa questão da política. O senhor integrou a diretoria do Banco do Brasil no governo do PT, no governo Dilma Rousseff. Essa é uma situação que pode lhe incomodar eleitoralmente? A vinculação que seus adversários certamente farão de tentar carimbar o PT na sua campanha? Bom, primeiramente, os meus adversários todos fizeram parte do governo do veto, que nos dias atuais está tendo muito problema, né, para explicar aquilo que está sendo denunciado nacionalmente. Eles participaram desse governo. E eu tenho muito orgulho de ter sido do Banco do Brasil, viu, Denian? Porque as pessoas têm que entender o seguinte: o Banco do Brasil, primeiro, é uma instituição de 307 anos. Ele está ali independente de PT, de PMDB, de PSDB, porque todos os partidos hoje estão enrolados igualmente. E o Banco do Brasil está fora disso. O Banco do Brasil não houve uma citação sequer. Aí você fala, mas o presidente do Banco do Brasil está preso. Eu falo, não. É o presidente da Petrobras que está preso. Enquanto ele esteve no Banco do Brasil, nada ele conseguiu fazer. Em relação à minha atuação no banco, eu cheguei lá, tinha 10 bilhões para os produtores familiares. Quando eu saí, tinha 40 bilhões para os produtores familiares. As famílias de produtores familiares do Brasil inteiro devem agradecer a minha passagem por lá. Assim como as cooperativas. Vou citar um exemplo bem simples. A Coamo
tinha um limite de crédito de 200 milhões. Quando eu saí, tinha 800 milhões de limite de crédito. Ela podia captar 800 milhões. Não tinha programa de armazenagem do país. Quem deixou um programa de armazenagem do país fui eu, porque implantei esse programa de financiamento no Banco do Brasil. Não tinha inovação tecnológica nas granjas de suínos, aves, piscicultura e granjas leiteiras. Quem deixou essa inovação tecnológica fui eu. Não tinha o programa de integração lavoura, pecuária, floresta, que ao mesmo tempo que você diversifica a renda na propriedade, você também aumenta a conservação da natureza. Esse programa financiou 10 milhões de hectares no tempo em que eu estava lá. Portanto, a minha passagem pelo banco só deixou coisa boa. Por que eu tenho que lamentar isso? Não, tenho muito orgulho de ter feito parte dessa instituição tricentenária no Brasil. Estamos conversando com Osmar Dias, pré-candidato ao governo do Paraná, aqui no microfone da Jovem Pan. O senhor diz que será o rompimento do atual modelo de governança do Paraná. Para fazer o quê? E romper por quê? Qual é, digamos assim, a linha mestra do pensamento do candidato Osmar Dias? Primeiro, em relação aos estatais. A Sanepar teve uma venda de 1 bilhão e 200 milhões de ações, e esta Sanepar, que poderia ser inteiramente pública, ela está se tornando uma empresa quase que privada, porque a participação do governo é um pouco maior do que 20% nela, e aí fica o desejo do lucro daqueles que estão lá e não o desejo de implementar políticas públicas. A taxa de água subiu nos últimos anos 135% contra uma inflação de 58%. Repito, 135%. A inflação foi 58%. Saiu de quem isso? Saiu dos mais carentes da população. Por quê? A taxa mínima de água era de 10 metros cúbicos. Veio para 5 metros cúbicos. Então, a partir daí, todos começaram a pagar de forma igual o consumo de água. Claro que deu um lucro de 1 bilhão que foi dividido entre os sócios privados também. E o governo ficou com a sua parte. Mas a Sanepar, ela deve existir para fazer política pública. A população não está em condições de pagar um aumento de água de 135%. Então aí os caminhoneiros da rua protestando contra o aumento de 15,5% dos combustíveis. Eu estou falando de 135%. A Copel, qual a explicação para a Copel de fazer investimentos em energia eólica no Mato Grosso, por exemplo, ao invés de fazer no Paraná, onde nós temos um potencial para isso? Qual é a explicação de você cobrar 29% de ICMS para implantar energia solar no Paraná, quando você poderia isentar praticamente esse imposto para que a energia solar venha compor o cenário de uma nova energia sustentável no Paraná, que vai precisar. Nós achamos que porque temos Itaipu e muitas hidrelétricas, não vai faltar energia. Vai faltar e já começou a faltar. Nós precisamos investir nisso. E quero mudar principalmente a política de composição dos quadros que vão fazer parte do governo do Estado. Empresas públicas e secretarias têm que ser ocupadas por pessoas que tenham conhecimento para estar ali. Recentemente nós tivemos um jornalista ocupando o cargo de um engenheiro na Copel. O jornalista é uma profissão importante e eu respeito muito, mas para ser jornalista, não para ser engenheiro da Copel. Aí se descobriu que esse jornalista, além do cargo de diretor da Copel, tinha mais 5 cargos de conselhos. Isso é uma indignidade, isso é um deboche com a população. É esse modelo que eu quero combater, principalmente da gastança, não só com pessoas, mas da gastança com coisas desnecessárias. Quer um exemplo? A Polícia Civil tem 15 mil carros, 7 mil funcionando, 8 mil no pátio, quebrado, sucateado. Mas a empresa de manutenção recebe por 15 mil. Por quê? Aí tem que ter explicação. E este novo modelo, Denian, passa por uma coisa muito séria e esse é um compromisso que eu assumo. Passar a limpo todos os contratos que foram assinados nesse período de governo. Esses contratos nós precisamos ver se estão beneficiando a população ou grupos pequenos. Deixa eu, só para te ouvir com atenção, mas só para a gente sublinhar. A sua intenção seria, por exemplo, estatizar mais a Sanepar e a Copel, por exemplo? A sua reclamação é de que o governo detém 20% das ações. Seria o Estado voltar a crescer no tamanho das nossas empresas? Seria comprar mais ações, ficar maior, o Estado do Paraná
ser ainda mais vigoroso, seria isso? Não, isso é impossível, porque o Estado não tem recursos para fazer a compra de volta dessas ações. Seria uma ilusão minha que não seria cumprida depois. Eu digo sempre, nós temos que fortalecer a parte de governo dentro das estatais. E para fortalecer a parte do governo, nós não podemos ficar indicando pessoas que não têm conhecimento, porque elas vão ser engolidas pela outra parte privada. Nós temos que manter, pelo menos, as ações que nós temos na Copel e na Sanepar, para não continuarmos tirando o couro da população com taxas muito altas de água e energia e esgoto. E nós temos que promover no Estado um grande projeto de eletrificação nas propriedades rurais que precisam ainda de energia trifásica. E nós precisamos também tornar as tarifas compatíveis com a capacidade de pagamento das pessoas. Esse negócio de lucro de 1 bilhão para depois fazer um payout, ou seja, uma distribuição desse lucro em 50%, quando a iniciativa privada distribui do lucro das empresas 30%, para quê? Para esse dinheiro ser colocado dentro do palácio e depois virar convênio. Aí faz uma grande média política. Mas para onde está indo todo esse dinheiro? Qual é a sua proposta para o pedágio? O pedágio explorou durante 20 anos já a população do Estado. Ele foi implantado em 97, e nós estamos em 2018. Muitas rodovias do Anel de Integração, em torno de 2.500 quilômetros, deveriam estar duplicadas e não estão. Recentemente nós vimos que um pedágio está cobrando 400% a mais do preço que deveria estar cobrando, aquele de Jataizinho. Será que os outros não estão? Então, primeiro, a gente dá um filtro nisso, vê o que está acontecendo, porque o Ministério Público apontou esse sobrepreço, não fui eu. Segundo, cobrar que essas empresas concessionárias façam as obras que estão no contrato. Terceiro, quando vencer esse contrato, fazer uma nova licitação com preços decentes. Eu vou sempre aqui para Joinville, Jaraguá, onde eu tenho uma filha. Uma filha que mora em Jaraguá do Sul. Eu vou até Joinville pagando R$ 2,70. Claro que não pode ser o pedágio de manutenção, porque ali já estava duplicado, né? Mas tem que ser algo que permita à população acreditar que está pagando alguma coisa séria, porque do jeito que está, nós não estamos pagando uma coisa séria. Nós estamos pagando uma exploração. Isso tem que mudar, e para mudar tem que fazer nova licitação. O que os ouvintes querem saber do Osmar Marques Souza? Denê, são várias perguntas sobre vários assuntos, mas o que mais aparece aqui, pré-candidato, são os impostos. Inclusive um dos ouvintes, o Carlos Gasperin, lembra que está se falando muito do preço da gasolina, quase 20% da gasolina são impostos estaduais e 7% do diesel são ICMS estadual. Como é que o senhor pensa em fazer com os impostos e em específico ao ICMS dos combustíveis? Bom, foi feito um ajuste fiscal no Estado que para mim foi um arroxo fiscal. As empresas não estão sufocadas de tanto imposto. Eu respondo a ele, lembrando que quando eu fui eleito senador pela primeira vez, em 94, Denian, nós tínhamos uma carga tributária no país de 24%. Hoje é de 40%. E aí explica por que eu quero mudar o modelo. Porque se você não mudar o modelo, você vai ter que continuar aumentando imposto para pagar a conta. E essa conta cresce assustadoramente, principalmente quando você olha lá para o Paraná Previdência, que está estourado, quebrado. Então, respondendo objetivamente a pergunta dele, o governo federal tem que tirar a CID e o governo estadual tem que reduzir o ICMS do combustível. Esse movimento dos caminhoneiros, ele mostra a revolta dos caminhoneiros. Mas eu acredito que já mostrou essa revolta e está na hora da gente voltar a permitir que as pessoas levem o leite para a cidade, que as cooperativas possam operar as suas indústrias, porque elas estão paradas também. E todo apoio aos caminhoneiros e essa briga para que os combustíveis sejam reduzidos. Mas nós não podemos parar outras atividades, porque aí o prejuízo será também de toda a população. Creio que dá para mexer nos impostos, não só na questão dos combustíveis, mas principalmente na questão das pequenas empresas que estão numa categoria entre a micro e a média e grande empresa, onde, com a nova política tributária do Paraná, a política fiscal do Paraná, elas sofreram um impacto tributário muito alto. E elas não podem crescer, porque se elas crescerem, elas mudam de categoria e acabam entrando numa categoria onde se paga muito imposto. Então nós precisamos mexer nisso também. Os ouvintes já emendaram aqui a pergunta, pré-candidato, dizendo, tudo bem, vai reduzir impostos, mas como fechar as contas? Vai reduzir o tamanho do Estado também? Sim, e esse é onde eu comecei na minha entrevista dizendo que esse modelo engordou o Estado demais, o Estado obeso e ineficiente. Ineficiente porque tem pessoas que não deveriam estar em cargos técnicos ocupando essas funções. E ineficiente também porque de tão grande
parece que um deixa para o outro fazer. Nós precisamos reduzir isso. Só para lembrar, nos próximos 5 anos nós teremos 30 mil funcionários públicos sendo aposentados. Eles vão lá para os inativos. Será que precisa recontratar 30 mil funcionários para o Estado? Eu creio que não. Dá para tocar a máquina pública muito mais enxuta. Agora, eu estou falando em reduzir impostos, mas tem uma outra alternativa também que a gente pode colocar ao lado dela, que é, ao reduzir imposto, você atrair investimentos. E o governador tem que ser o catalisador dessa atração de investimentos, buscar novas empresas e ampliar a base de arrecadação. Porque senão a gente vai ficar sempre pendurando no prego da conta do contribuinte os impostos que acabam, evidentemente, tirando o poder de compra, o poder aquisitivo da população mais pobre do nosso Estado. Osmar, de maneira mais específica, só para o ouvinte entender. Por exemplo, seu estudo do Estado, dá para reduzir o número de secretarias? Com toda certeza. De quantas para quantas, por exemplo? Olha, eu não completei esse estudo ainda, mas que dá para reduzir, dá. E nós vamos reduzir. Cargos comissionados, dá para reduzir. E muito. Porque se provou agora, tinha 30 cargos comissionados lá na Sanepar, estou falando só da Sanepar. Mas vamos olhar na Coapar. Vamos mexer nas outras empresas, onde deputados indicaram seus apadrinhados para fazer campanha política depois e o povo está pagando. Chega disso, né? Eu creio que dá para reduzir muito. Então, dá para privatizar? Por exemplo, a Compagás não poderia ser privatizada? Denian, eu já ouvi falar em privatizar a Compagás. E eu te digo uma coisa. Nós temos uma fonte de gás em Pitanga que precisa ser explorada. A Compagás acabou praticamente comodatando ou concedendo aquela fonte de gás para uma empresa privada. Se não for para explorar aquela fonte de gás, evidentemente que a Compagás perde a sua finalidade. Mas eu penso em fazer um estudo jurídico para retomar aquela fonte de gás, porque é muito importante que a Compagás possa, como empresa do Estado, explorar e colocar à disposição da população. Porque uma empresa privada vai colocar à disposição de quem interessa, e talvez não seja os paranaenses. Daí o que nós vamos fazer? Nós vamos ver como aconteceu com a energia de Itaipu, onde nós produzimos, sofremos todo o impacto da produção, e quem cobre o ICMS é quem distribui energia, por exemplo, o Estado de São Paulo. Não é o Paraná que fica com o ICMS dessa energia, nós ficamos com os royalties. Royalties, aliás, de Itaipu, que já estão comprometidos até 2021. Até 2021 não tem mais royalties, porque o governo já empenhou esses royalties, já gastou esses royalties. É outro pepino que vem pela frente. Eu tenho muitos assuntos para a gente falar, mas eu lembrei, né, da pergunta do ouvinte aí quanto ao tamanho da máquina do Estado. Os últimos governadores, todos eles, inclusive o ex-governador Requião, teve uma relação difícil com a APP Sindicato, Sindicato dos Professores. Como que o Osmar Dias pretende trabalhar a relação com a APP Sindicato? Porque os professores, eles reclamam sempre de que podem ganhar mais, sempre, é uma reclamação constante aí da atividade do professor estadual, e mais do que isso, politiza-se demais o debate em torno do pagamento do funcionalismo. Uso o exemplo da APP, mas poderia usar o exemplo aqui de todos os outros sindicatos. Essa relação com o servidor e com o sindicato será feita de que maneira? Bom, eu não quero um 29 de abril no meu mandato se eu for eleito, de forma nenhuma. Então, para evitar o 29 de abril, a primeira coisa que tem que ser feita é conversar com franqueza e dizer o que pode ser feito. Eu quero lembrar que em 2010 eu fui candidato a governador. E ali começou o problema do atual governador, porque ele prometeu o que eu não prometi. Eu disse, olha, não dá, o Estado não está em condições de oferecer o que vocês estão aqui pedindo. Vamos sentar e vamos fazer um cronograma e ver como nós podemos atender dentro desse cronograma. É o que eu farei. Agora eu estou vendo, por exemplo, nós temos 3 anos, né, de aumento que não foram dados, então tem um passivo aí que vai ser cobrado certamente. Já está sendo cobrado e eu estou vendo pessoas que votaram contra o aumento ali atrás, agora dizendo que tem que dar um aumento. Nós estamos numa pré-campanha. Tem que olhar isso, né? Se é um gesto realmente espontâneo, de bondade ou de reconhecimento do valor dos professores e dos servidores, ou é um gesto meramente eleitoreiro. Isso não pode ser feito. Eu vou continuar conversando com franqueza. Eu vi as contas do Estado. Alguém que promete corrigir esse déficit com os professores ou esse passivo com os servidores no primeiro ano vai estar mentindo, prometendo que não vai cumprir. Eu não vou fazer isso.
A gente tem entrevistado aqui os candidatos à presidência da República, todos que passam, vêm ao microfone da Jovem Pan. Veio aqui o Bolsonaro, a Marina Silva, o Flávio Rocha, o Álvaro Dias, para citar os últimos 4. Os 4, igualmente, têm um discurso que combina com o seu em um ponto. Vamos fazer uma política diferente, não haverá distribuição de cargos, nós não vamos fazer o jogo do toma lá, dá cá. E aí eu sempre emendava a pergunta subsequente. Tá, e governa como? Como que compõe uma maioria no parlamento quando o modelo político que se instaurou no país é justamente esse, é da construção da maioria para poder governar? Eu lhe ouvi atentamente, seu discurso é duro, é um discurso que tem um apoio da população, a população está na tampa, também não aguenta mais essa questão desse jogo político. Mas numa eleição do Osmar, como é que o Osmar vai compor com o governo, com o parlamento, com a Assembleia Legislativa, se diz que não vai distribuir cargo, se não vai fazer o jogo disso, daquilo? Governa de que jeito, Osmar? Bom, primeiro, Denê, se for para fazer isso, eu não conte comigo. Eu creio que já tem gente demais sendo candidato para continuar fazendo isso. Eu quero mesmo romper. Aí você fala, como é que você vai governar? Bom, se a população não ajudar o governador a colocar na linha toda a classe política, não só na eleição escolhendo pessoas sérias, escolhendo pessoas que vão, durante o processo eleitoral, prometer, aliás, assumir compromisso, porque promessa a gente faz lá na profissão de fé da gente. Eu detesto essa palavra promessa na política, depois não cumpre nada. Eu acredito muito que a população, tão indignada que está, vai tomar conta desse problema. Ou seja, vai ajudar o governador a dizer para o seu deputado, olha, nós não queremos mais indicação de pessoas da sua base ou dos seus apadrinhados. Nós não queremos mais o toma lá da cá. Nós não queremos mais essa barganha onde alguém, para se escapar da cassação, distribui dinheiro público na forma de emendas. Claro que é mascarado na forma de emendas, como fez o Temer, e escapou da cassação. Nós não queremos mais isso. A população tem que ser o fiscal dessa conduta que eu quero adotar no governo. Aí, senão não dá certo mesmo, eu vou ser sincero para você. Ninguém consegue governar sem Assembleia. Mas a Assembleia tem que estar combinada com o governador que a gente vai resolver o problema do Paraná. Ou então, continuar fazendo o que está fazendo, nós vamos empurrar o Paraná para o abismo. Eu vou só dar um número para você ver como é a situação do Estado. O Fundo de Previdência, Paraná Previdência, era para ter hoje 12 bilhões e meio. Eu vi ontem, porque eu sabia que você ia me perguntar algo parecido. Tem 6.600, ou seja, tem a metade do que deveria ter no fundo. Os servidores que estão reclamando aumento, eles deveriam estar mais preocupados com o futuro deles da aposentadoria. E saber por que tem 6,6 bi lá e não 12,5. Sabe por que tem? Porque jamais o governo que passou colocou dinheiro do Estado para fazer a sua parte, porque toda a Previdência tem a parte do funcionário e a parte do patrão. Não cumpriu a parte dele. E, além disso, tirou 33% dos depósitos judiciais, que é para pagar precatório. Então, a bronca que vem para o próximo governo é muito grande. Não dá para sair por aí pregando ilusão, aventura. Agora, eu quero pregar otimismo. Dá para resolver tudo isso? Dá para resolver tudo isso. Mas neste modelo, onde a Assembleia vai ter que participar. E para a Assembleia participar, o povo vai ter que empurrar a Assembleia para esse rumo. Uma pergunta final, Mark, do ouvinte. Vários ouvintes aqui falando sobre a violência no campo, Osmar, para você comentar sobre esse assunto, suas propostas para a área. E sobre esse assunto também, o Léo Matsumura pergunta, o Gustavo Ribas, sua relação com o MST. Já que o MDB do Requião tem uma relação estreita com o MST. Qual que é a sua posição sobre eles? Bom, todos os movimentos sociais eu respeito, mas não participo deles. Eu não tenho nenhuma relação com o MST. O MST é um movimento político organizado para representar o Sem Terra e é ligado ao PT, que vai ser meu adversário na campanha. O PT tem candidato, será meu adversário na campanha e eu espero mesmo que coloque candidato para passar no crivo da população, ser julgado pela população também. E em relação, até esqueci outra pergunta. Violência no campo. A violência no campo, que é a mais importante pergunta. Hoje, eu vindo para cá, li que o vice-prefeito de Ubiratã foi assassinado no sítio dele, lá em Ubiratã, onde ele estava na casa dele, dormindo com a família, e foi pego de surpresa por uma quadrilha.
esse é um assunto muito grave. Eu estou indo no interior. Eu jamais pensei, eu que andei por esse interior, indo na roça, na fazenda do sítio, fazer microbacia. Nunca ninguém falou em violência no campo. De repente, é assalto. E o custo disso para o Brasil hoje é de 100 bilhões de dólares, de fazer seguro, de pôr polícia, pôr guarda, da iniciativa privada. Por quê? Porque o governo não está dando conta disso. E não vai dar conta sozinho mesmo. Eu creio que nós precisamos fazer aí um grande projeto. Essa história de unir polícia civil com militar, já tem gente falando em unificar quando não tem nada a ver, né? Unificar polícia civil com militar. São treinamentos diferentes, são atribuições diferentes. Tem que cada uma ficar na sua, mas com o comando do governador. O governador tem que comandar isso. Não ser secretário de segurança, porque alguém já se meteu a isso, não deu certo, né? Tem que ficar ele no comando, juntar as polícias comunitárias das cidades e levar, através da tecnologia da informação, levar a internet em cada casa deste campo do Paraná para que a gente possa ter maior controle dessas quadrilhas que estão hoje atuando. Nós podemos melhorar muito essa situação se a gente tiver uma participação efetiva da comunidade. Sozinho o governo já não dá mais conta, porque o crime está tomando conta até da zona rural, quanto mais as grandes cidades. Osmar Dias, pré-candidato ao governo do Paraná, muito obrigado pela presença aqui à Jovem Pan. Tem mais Osmar agora, às 8 em ponto, na RIC TV Record. Então, se você estiver aí perto de uma TV, quiser ouvir mais das propostas, conhecer mais do Osmar Dias, liga na RIC TV a partir das 8 horas da manhã. Muito obrigado pela presença aqui à Jovem Pan. Ô, Daniel, muito obrigado a você e dizer o seguinte, o grande desafio é resolver o problema dos jovens desempregados desse estado. Nós temos 500 mil e nós queremos resolver isso com muito curso de profissionalização, usando as universidades estaduais e levando a oportunidade para o jovem fazendo um curso ter um diploma na mão, porque sem diploma ele não tem emprego. Obrigado, um bom dia. Muito bom dia, quero agradecer demais a enorme audiência desse dia. As redes sociais bombaram aqui com a presença do candidato Osmar Dias e dizer que no microfone democrático da Jovem Pan nós também ouviremos os outros pré-candidatos, faremos debate, o Osmar voltará a este microfone quando da campanha eleitoral, faremos desta casa, da RIC, do Grupo RIC, da Jovem Pan, da RIC TV, dos nossos demais veículos, a internet, o jornal, a revista, sempre um espaço para esclarecimento do eleitor, para que ele possa votar com consciência e com autonomia. Terribas, um abraço, até amanhã. Até amanhã, e depois tem o Rock and Pop aqui na Jovem Pan. Valeu, Mark, até amanhã. Tchau, até amanhã.